fé, tem uma palavra para o seu coração. Uma palavra que vai trazer fé para sua alma. Viu? Mas antes de eu entrar na palavra, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Quero dizer para os irmãos que a correria está muito grande, mas nós estamos servindo a Deus ali no setor 69, um setor abençoado, cheio de pessoas abençoadas, que tem nos recebido com tanto carinho, e as portas do setor 69 estão sempre abertas. Quando você não tiver um compromisso, quando você não tiver uma responsabilidade, quiser cooperar com a gente, fale com o seu pastor e vai lá dar um abraço em nós. Vai ser um prazer receber os irmãos, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus, mas quero lembrar você que pense em alguém para mandar essa mensagem, tá bom? Pense em alguém. Compartilha. Alguém que precisa de ânimo. Alguém que está tirando o olhar de Jesus. Alguém que está dando ouvidos a pessoas que não eram para ouvir. Alguém que está ficando fraco porque, em vez de olhar para o exemplo bom, está olhando para o exemplo ruim. Alguém que não consegue entender por que ser fiel chama tantas provações, e pessoas que muitas vezes estão fora dos padrões das Escrituras, no sentido de obedecer o que a Bíblia diz, ocupam lugares, espaços, têm voz, têm liderança e acabam desvirtuando verdades que estão em nosso coração. Pessoas que ensinam que depois que você aceitou Jesus, que você conheceu a palavra, pode viver de qualquer maneira, não tem problema não. Deus é amor, a graça salva, nós somos todos fruto da graça, realmente somos. Não tem ninguém que possa bater no peito e dizer, porque Deus. Mas ser alcançado pela graça não significa que eu possa andar de qualquer jeito, distorcendo a palavra de Deus. Não. A graça me tornou filho adotivo do Senhor, sem eu merecer. A graça me mostra que por mais que eu faça, é ela que me faz ter acesso aos céus. Mas a graça me mostra que quando eu sou alcançado por ela, a minha vida muda, o meu agir muda. E que assim como ela me alcançou com misericórdia, eu também tenho que ter misericórdia de alguém. Mas ter misericórdia, ter amor, não é compactuar com os erros da pessoa, não é aceitar as facilidades dos erros e achar que está tudo certo, eu posso viver assim. Ah, Deus perdoa. Deus perdoa, mas a Bíblia diz que muitos que saíram do Egito não entraram na terra porque não deram ouvidos à voz de Deus, porque entraram pelo caminho errado, que anjos que desobedeceram e foram postos para baixo, no juízo final, vão ter sua condenação eterna e não vão escapar dela. Então, eu quero meditar com vocês no livro de Judas, o meio-irmão de Jesus Cristo, que escreveu um capítulo a uma comunidade, a um povo que não se refere qual é esse povo, e que no início do seu capítulo, que é único, com 25 versículos, ele começa dizendo como se ele fosse trazer uma palavra de consolo, mas de repente ele viu a necessidade de uma exortação, de uma palavra de orientação, porque alguma coisa errada estava acontecendo e ele precisava alertar os cristãos a não ser levados por esse erro, sabe? Então, Judas, ele ensina a gente a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Judas ensina que fé e vida cristã, vida correta, vida que prima por andar segundo as palavras de Deus, andam juntos, sabe? Elas andam juntas. E aí, esse único capítulo de Judas, ele vem e ele combate
Ele combate esses erros que querem dizer que basta ser alcançado pela graça e aí você pode viver de qualquer maneira. Então eu quero ler alguns versículos com vocês, só para nossa meditação e deixar essa palavra de fé, que vocês continuem olhando para Jesus. Tá difícil? Tá difícil, irmã Elizabeth. É tanta coisa que eu vejo. É tanta coisa que eu escuto. É tanta coisa que vem sobre mim. Olha, não é diferente com outras pessoas. Não é diferente comigo. Mas eu te convido, eu te motivo, eu rogo a você que não deixe de olhar para a palavra de Deus. Que não deixe de olhar para aquilo que você aprendeu lá atrás, que te fez crente de verdade. Que você não esqueça do que Deus já fez por você. Que você pegue pessoas de Deus para ser teu guia, teu exemplo, sabe? Que você se espelhe em pessoas que você sabe que a vida dele é aquilo que ele prega e é aquilo que ele vive. E que você continue firme. As trombetas vai tocar. Se as trombetas não tocarem, você vai morrer um dia. E não vai ter amiguinho, não vai ter desculpinha para que você se apresente a Deus. É você e Deus e mais ninguém. Então fique firme, porque nada vai valer a pena. Facilidades, caminhos largos não vão valer a pena. E não vai dar para chegar lá e falar, mas era assim que fulano fazia. Não, não, é você. Você tem a palavra, fica com ela. Em nome de Jesus, Deus me traz aqui nessa manhã para dizer para você olhar para Ele. Olhe para Ele para você não cair. Olhe para Ele para você não desistir, em nome de Jesus. Mesmo eu fazendo a minha parte, eu nunca vou conseguir ser salva se não for pela graça de Deus. Eu sei disso, eu sei disso. Eu reconheço isso, e você tem que reconhecer. Deus faz a parte dele, você faz sua parte, vai ser salvo. Não, a nossa parte é muito pouca. A gente vai ser salvo por tudo aquilo que Deus fez por nós. Mas o nosso andar com Deus não pode ser comprometido, porque pessoas estão tendo espaço, estão tendo voz por aí e vivendo de qualquer maneira. Eu quero convidar pessoas que estão cansadas nesta manhã a olhar para Jesus. Eu quero convidar pessoas a voltarem a ler a Bíblia. Eu quero convidar pessoas a levantarem para orar. Eu quero convidar pessoas a jejuarem pela sua casa. Eu quero motivar pessoas a se colocar diante de Deus e a entender que os maiores inimigos não são os externos. Os maiores inimigos são os internos. Começando pela nossa própria natureza e aqueles que estão à nossa volta. Judas começa assim. Judas, servos de Jesus Cristo, o irmão de Tiago, que era meio irmão de Jesus, ele começa chamando os irmãos queridos em Deus. Conservadores por Jesus Cristo, sabe? Conservados por Jesus Cristo. Ele fala assim, a misericórdia, a paz, o amor sejam multiplicados, que muitas vezes a paz, o amor e a misericórdia seja multiplicado no seu coração, tá bom? Eu escrevo a vocês com toda diligência acerca da comum salvação, mas eu ia escrever isso, mas eu tive necessidade de exortar vocês a batalhar pela fé que uma vez foi dada. Olha, batalhe. Porque, sabe por quê? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que se convertem em dissolução à graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor, e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero lembrar vocês como a quem já viu uma vez que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixaram sua própria habitação, ele reservou também a escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, eu estou falando para vocês que vocês tenham cuidado, sabe? Tenham cuidado, porque todo erro tem sua consequência. Batalhe pela fé que uma vez foi dada, tá bom? Lembre disso. Lembra? Aí ele vai citando sobre o versículo 7, 8, 9, e ele fala no 11 assim, ó, ai daqueles que entraram pelo caminho de Caim, que foram levados pelo engano, pelo prêmio do Balaão, que pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo em temor, tá vendo? Eles estão no meio de vocês, tenham cuidado, são nuvens sem águas, levadas pelo vento, são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, são ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, são estrelas errantes, olha, cuidado, não segue essas estrelas, não. São estrelas errantes, pelos quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ele vai falando. São murmuradores queixosos. Conhece alguém assim? Queixosos da sua sorte, andam segundo suas consciências, seus pecados, a boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse, cuidado. Ó, o Judas, começa trazendo uma saudação até de esperança, mas daqui a pouco ele fala, cuidado com essa gente que se vende, essa gente que são levadas pelo estrelismo e por conta disso, vai na onda, cuidado. Mas vocês tomem cuidado, versículo 17, amados, lembra-vos que foram preditas palavras pelos apóstolos, foi ensinado para vocês que nos últimos dias haveria escarnecedores que andariam segundo suas próprias consciências. Esses homens são causas de divisões na igreja, sensuais, não tem um espírito, cuidado, não olha para eles não. Mas vós, ele encerra com uma exortação e um louvor, mas vós, edifica vocês mesmo, mas vós, conserve a vós mesmo o amor de Deus, mas vós, se apiedai-vos de alguns, vós, salvai alguns arrebatando do fogo, porque tem um que é poderoso para guardar vocês, fica firmes, não tropecem, se apresentem irrepreensíveis com toda alegria, para aquele que é todo poderoso, aquele que é o único Salvador, aquele a quem deve ser dada glória, majestade, domínio, poder. Fiquem firmes. A minha reflexão de hoje é, fica firme em Deus. Pela fé que uma vez nos foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima reflexão, se Deus quiser. Um abraço para o seu coração. Medita nesse livro, nessa carta tão pequenininha, mas tão poderosa. Deus te abençoe.